Prova do Colégio Militar de Brasília de 2019 para 2020. Olha, se você vai fazer prova para o Colégio Militar de Brasília, você está no lugar certo, né? E se você vai fazer prova para outros colégios militares, você está de parabéns, porque, acredite, a esmagadora maioria dos alunos que vão fazer prova para outros colégios militares só querem ver as provas do seu colégio militar. Por exemplo, quem vai fazer prova para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, de Salvador, de Fortaleza, de São Paulo, em geral não quer ver o de Brasília e não quer ver também o de Curitiba, nem de Campo Grande, nem de Porto Alegre. Mas isso é um procedimento errado. Você vai fazer prova para qualquer colégio militar do Exército, você tem que olhar as questões de todos eles. No caso, os colégios militares do Exército são 14. Tem muita gente que diz que fica focando no seu colégio militar, só vê aquilo, mas isso é errado, tá? É um conselho que eu dou para você buscar a aprovação. E por que você iria ver a prova de outro colégio militar sem ser o seu? Tem vários motivos. Eu posso citar, por exemplo, o fato da matéria ser a mesma. Quer dizer, o programa com aquilo que cai no colégio militar é o mesmo programa para todos os colégios militares do Exército. Outro motivo é porque às vezes aparecem questões repetidas, né? Um colégio militar pode colocar uma questão que já caiu em anos anteriores em outro colégio militar. Então, questões repetidas. E aqui, especificamente no caso dessa prova do Colégio Militar de Brasília do ano passado, eu cito dois motivos. São dois tipos de dificuldade que você tem que aprender a lidar, não importa qual seja o seu colégio militar. Essa prova do Colégio Militar de Brasília de 2019, ela foi caracterizada por duas dificuldades. Uma é o papelório. Papelório é uma coisa que dificulta a realização da prova, né? É eles colocarem muitas páginas de texto, blá, 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 para você resolver uma questão. Em vez de perguntar logo o que ele quer, ele fica falando porque Brasília é uma cidade maravilhosa, que foi construída por Oscar Niemeyer, etc. E aí faz um texto longo, você perde tempo com aquilo, e aí você se prejudica, perdeu tempo precioso que era para resolver uma questão, você ficou lendo aquele papelório todo. E outra característica que teve também nessa prova de Brasília é lidar com o desconhecido. O que é o desconhecido é uma coisa que não está no programa. É uma coisa que eles não colocam lá na lista de assuntos que caem na prova. Por exemplo, cai potências? Não tem potências, mas essa questão aqui você precisa trabalhar com potências. Aqui, ó, 32 é uma potência de 2, 8 também, 64 também. Você tem que fazer a decomposição do número aqui em potências de 2. Quando aparece um assunto novo, desconhecido, normalmente ele explica para você o que você precisa saber para resolver uma questão que usa aquilo. Só que às vezes você leva muito tempo para compreender aquilo que está sendo ensinado para você na hora da prova. Então, são dificuldades. Você tem que aprender a lidar com o papelório, o blá 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 excessivo no enunciado das questões e lidar com o desconhecido também. A minha recomendação é que quando você pegar uma questão com muito texto, muito blá blá blá, deixe essa questão para você fazer no final da prova. Faz primeiro aquelas mais tranquilas, com enunciados mais simples. Depois que você detonar essas, aí você volta nessas que vão te tomar mais tempo. Então essa questão número 1 tem ali: leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2. E ali falando sobre Brasília, né? Olha só,
Esse texto aí, ele não traz nenhuma informação. Tem falando alguma coisa aí sobre número? Não tem, mas infelizmente você tem que ler. Então, como parece ser um texto irrelevante, você pode ler ele, digamos assim, mais rapidamente, mas você tem que ler e entender. Então, eu vou deixar para vocês lerem e passar para o que realmente importa, que é justamente aqui. Ele está falando sobre calculadora, como é que os egípcios usavam para fazer as pirâmides sem calculadora. E aqui ele explica o método. Ele fala o seguinte: os egípcios, porém, desenvolveram um método que permite simplificar o cálculo de multiplicações por meio da decomposição de um dos fatores como soma dos números que se obtém a partir de produtos sucessivos por 2, a começar pelo número 1, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Que interessante, que números são esses aqui, hein? A gente chama esses números aqui de potências de 2. Você parte do número 1 e vai multiplicando por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Multiplica por 2, vai dar 4. Multiplica por 2 de novo, vai dar 8. Multiplica por 2 novamente, vai dar 16. Quer dizer, você vai sempre dobrando esses números. Assim, você forma números que são chamados de potências de 2. Então, o próximo é 32, o próximo é 64, 128, 256, 512, 1024 e vai embora. Se você precisasse fazer os outros, aí teria 2048, 4096, 8192, 16.384 e assim por diante. O número 45, por exemplo, tem a seguinte decomposição. 45 é a mesma coisa que 1 mais 4 mais 8 mais 32. Que coincidência, hein? Já o número 100 pode ser escrito da seguinte forma. 100 é a mesma coisa que 4 mais 32 mais 64. Tá, e como é que a gente consegue fazer essa decomposição? Veja bem, o que isso significa? Significa que você pode pegar qualquer número e escrever ele como uma soma de potências de 2. Quer dizer, ao invés de você pensar em unidades, dezenas, centenas, etc., você pensa naqueles números como soma de potência de 2. Então, isso aqui já é uma coisa desconhecida. Se você nunca fez isso nos seus estudos, pode ser mais difícil você compreender isso aqui na hora da prova. Certo, mas como encontrar as parcelas da soma que deve resultar no número desejado? Ou seja, como é que eu transformo 45 nessa soma de potências de 2? E como é que eu transformo 100 nessa soma aqui? E aí ele ensina como. Olha, um procedimento prático consiste em efetuar divisões sucessivas por 2 até que se obtenha quociente 1. No caso acima tem-se o número 45. E aí ele explica como é que você faz para encontrar esses números. Olha só. Ele pega 45 e divide por 2. 45 dividido por 2 vai te dar 22 e resto 1. Então, você anota esse resto aí. Teve resto 1. Aí ele divide 22 por 2. Vai dividindo por 2 novamente, tá vendo? Então, divide 22 por 2. Isso aqui vai dar 11 e resto 0. Esse deu o resto 0. Agora, aquele 11 que ele conseguiu, vai dividir novamente por 2. 11 dividido por 2 dá resultado 5 e resto 1. 5 dividido por 2 vai dar agora 2 e resto 1. E a última conta, pegar esse quociente 2 aqui e fazer 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar resultado 1 e resto 0. E aí esses restos aqui, 1, 0, 1, 1 e 0, eles vão corresponder a esses valores aqui. 1, 2, 4, 8, 16, que vão ser representados por essas letras. A letra A representa 1, a letra B representa 2, C, a letra C representa 4, D representa 8, E representa 16. E ele colocou aqui ainda, ó, por fim,
Coletam-se da segunda coluna todos os números associados ao resto 1. Ou seja, esse aqui corresponde ao resto 1, esse aqui não. Resto 0 não interessa. Esse corresponde a resto 1, esse corresponde a resto 1, e aqui resto 0 não interessa. E acrescenta-se o dobro do último número que aparece na coluna. Quer dizer, o dobro de 16, a gente tem que acrescentar 32. E 32 corresponde à letra F. É o que ele está explicando aqui. Então, esse número 45 decomposto, ele vai ficar como a soma desses valores aqui. 1 mais 4 mais 8 mais 32. É isso aqui. Agora, isso aqui pode ser escrito com letras. Fazendo essa associação entre essas letras e esses números, isso aqui ficou como sendo A, C, D e F. Tem que colocar só as letras que tiveram resto 1. Então, A, C, D, F. Que coisa complicada, hein? Isso aqui pode ser feito de uma forma um pouco mais simples. Olha só, vou fazer esse trabalho aqui de um jeito um pouco mais simples, tá? Em vez de fazer com essa tabela, eu vou fazer o seguinte. Começa com 45, e aí vai dividindo por 2 e olhando os restos e os quocientes. Então, começamos com 45 dividido por 2. Isso aqui vai dar 22 e resto 1. Depois, 22 dividido por 2. Isso aqui vai ficar 11 e resto 0. Agora divide o 11. 11 dividido por 2 dá 5 e resto 1. Agora divide o 5 por 2. Isso vai dar 2 e resto 1. Agora dividindo o 2 por 2. Isso vai dar 1 e o resto 0. Agora você vai pegar esses restos aqui. E esse último quociente aqui, que vai ser sempre 1, que é quando você para de fazer a conta. Esse 1 aqui corresponde a 1 mesmo. Esse 0 seria o lugar do 2, só que você não tem, ele está zerado. Então, olha aqui, 1, 2, 4. Isso aqui vale 8. Isso aqui vale 16, só que não tem. Isso aqui vale 32. Você vai colocando aqui os números dobrados. Você vai colocando aqui as potências de 2, começando com 1, aí você vai dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Quando tiver 1, você escreve. Quando não tiver, você deixa sem escrever. Isso aqui tem uma correspondência de letras. Esse 1 aqui corresponde ao A. Esse aqui corresponde ao B, só que está zerado, não tem. Esse aqui é C. Esse aqui é D. Esse é E, só que está zerado, não tem. E esse aqui é F. Então, isso aqui é a mesma coisa que A, C, D, F. A, C, D, F. É a mesma coisa que a tabelinha que o enunciado mostrou. Aqui ele deu outro exemplo. Pegou o número 100 e foi fazendo aquelas operações. Dividindo por 2, 50 resto 0. 50 por 2 dá 25 resto 0. 25 por 2 dá 12 e resto 1. E assim por diante. E no final, pegando o último número, dobrando. Então, 32 vezes 2 dá 64, que é a letra G. E ele considera aqui apenas quando tem resto 1. Então, aqui resto 0, aqui resto 1. Então, ele vai pegar o C. Resto 0, 0, aqui resto 1, ele vai pegar o F e tem um 1 também no final, que é o 64. Então, G. Então, o número resultante vai ser CFG. CFG é o número convertido. Então, CFG é 43264. Então, depois de fazer essas divisões todas, as letras correspondentes aos produtos sucessivos por 2 podem ser usadas para expressar em ordem alfabética, da esquerda para a direita, os números decompostos. Então, o número 45 pode ser escrito como ACDF, que a gente já viu, e o número 100 pode ser escrito como CFG. Que coisa trabalhosa, né?
Bom, e ele considerou aqui também que os números seguintes, além do 64, que são 128, 256, 512 e 1024, correspondem às letras H, I, J, K. Então, 128 é o H, 256 é I, 512 é J e 1024 é K. Que coisa trabalhosa, hein? Isso aqui é coisa do Egito Antigo. E finalmente vem a questão 1, a pergunta que ele faz. A expressão literal do antecessor do número representado pela letra K. Então, lembrando, quais são mesmo os números correspondentes às letras? Olha aqui, letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. O A é o número 1, o B é 2, o C é 4, o D é 8, depois vem 16, sempre dobrando, né? 16, 32, aqui 64, 128, 256, 512 e 1024. 1024 é representado pelo K. Ele quer saber qual é a expressão literal do antecessor do número representado pela letra K. Olha aqui, o número representado pela letra K é 1024. Quem é o antecessor? É ele menos uma unidade. Se você pegar isso aqui e tirar uma unidade, isso aqui vai dar quanto? 1023. E ele quer saber como é que se escreve isso aqui como A, B, C, D, etc. Olha só, tem um jeito muito fácil de ver isso. O 1023 é como se fosse você pegar o número, vamos falar, o número 1000 e pegar o anterior a ele, é 999. Quer ver um fácil aqui para fazer uma analogia e não ter que fazer muita conta? Olha só, quem é o antecessor do E? O antecessor do E, olha, o E é 16. O antecessor dele é 15. Se você fosse fazer aquelas divisões todas com 15, olha só o que ia dar. Começando com 15. Divide por 2, vai dar 7, resta 1. Divide por 2, vai dar 3 e resta 1. Divide por 2, vai dar 1 e resta 1. Então, esses são os restos. 1, 1, 1 e aqui esse 1. Como é que seriam as letras correspondentes? Você vai distribuindo as letras A, B, C, D, etc. nessa ordem. Então, você vai ter aqui A, B, C, D. Então, que interessante, o antecessor do E é ABCD, que corresponde ao 15. Se você fosse fazer, por exemplo, o antecessor do G, o antecessor do G seria ABCDEF. Porque quando você pega todas as letras em sequência até a letra anterior àquela que você pegou, o antecessor, isso aqui é equivalente a você trocar um 1000 por um 999. Você trocar um 100 por 99. Então, se você pegar o número K e fizer o antecessor dele, isso vai dar o quê? Vai dar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Isso aqui corresponde a 999 nessa linguagem aqui. Se você não acredita, você pode pegar o 1023 e ir fazendo as contas. E você vai ver que vai dar exatamente isso aqui. Vamos fazer? Olha aqui, 1023 dividido por 2, isso aqui vai ficar 511. 511 e resto 1. Agora, 511 dividido por 2, isso aqui vai dar 255 e resto 1. Agora, 255 dividido por 2, isso aqui vai ficar 127 e resto 1. 127 dividido por 2, isso vai dar 63 e resto 1. 63 dividido por 2, isso dá 31 e resto 1. 31 dividido por 2 dá 15 e resto 1. 15 dividido por 2 dá 7 e resto 1. 7 dividido por 2 dá 3 e resto 1. E 3 dividido por 2 dá 1 e resto 1. Ficou tudo 1.
E as letras correspondentes são quais? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então, esse aqui é o número 1023 convertido para esse formato egípcio aí, né? Todos os restos foram 1, então você vai ficar com todas as letras do A até o J. É como eu tinha mostrado isso aqui, né? Todas as letras do A até o J. Então, onde é que tem isso? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Olha aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Resposta correta, letra E de eco. Agora eu vou aproveitar o mesmo vídeo para fazer a questão 2. Já que a gente teve aqui o trabalho de explicar aquela história toda, né? Como é que se formam esses números. Então vamos emendar aqui com a questão 2. Olha, a expressão literal do resultado da soma dos números representados por ACEGIK e BCFHJ tem que somar isso aqui. Olha só, esses números malucos aí, egípcios, eles têm uma dificuldade para você fazer a operação de adição. É porque quando tem uma casa vazia, eles não escrevem o zero, né? Então é isso aqui que a gente tem que somar. Agora, para fazer essa soma, seria melhor se você tivesse o zero, né? O zero representa um algarismo que não está lá. Por exemplo, quando você tem aqui 109, quer dizer que você tem aqui 9 unidades e uma centena e você não tem nenhuma dezena. Você não escreve um 9, não é assim. Você tem que colocar aqui um zero para saber que ali não tem nenhuma dezena. Só que aqui, como cada letra tem o seu lugar certo, o A só pode aparecer aqui nesse lugar. Se não tiver A, pode aparecer B aqui também. Então, ao invés de escrever esse número desse jeito, a gente poderia escrever assim. A, não tem B, então eu vou deixar um espaço para representar o zero. Tem o C, não tem D, então eu vou deixar um espaço. Tem o E, não tem F, mas tem o G. Não tem o H, mas tem o I. Não tem o J, mas tem o K. Então, escrevemos aqui o mesmo número, só que dando espaço aqui nos algarismos que não tem, né? E esse outro número aqui? Aqui seria o seguinte, você não tem A, vou deixar um espaço. Tem o B, tem o C, não tem o D, então fica um espaço. Não tem o E, fica um espaço também, mas tem o F. Não tem G, mas tem o H. Esse é o lugar do H. Não tem I, mas tem o J. E aí a gente soma. Então a gente colocou aqui as casas de mesmo valor, né? As ordens de mesmo valor. Primeira ordem, segunda ordem, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e 11ª. Então vamos somar isso. A mais nada é A. B mais nada é B. C mais C, como é que pode fazer isso? Aí você vai ter o vai 1, né? Se você fizer C mais C, lembrando que o C vale quanto? Ó, o A vale 1, o B vale 2, o C vale 4. Então C mais C é a mesma coisa que 4 mais 4, que é 8. E quem é o 8? O 8 é o D. Então você somando C mais C é a mesma coisa que dar um resultado zero e ter aqui um vai 1. Então o vai 1 vai ser representado aqui pelo D. Agora a gente tem o E, agora o F, agora o G, agora o H, o I, o J e o K. Então a expressão literal do resultado da soma dos números representados por isso e isso é isso aqui. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K. Só não tem aqui o C, né? Então, cadê? Olha aqui. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K. É esse aqui. Então, a resposta correta é a letra D
de Delta.